Rediscovering something brand new. Rediscovering something brand new. Bom dia, terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, todas as manhãs, né, nas manhãs em que eu tenho aula com vocês, a gente se cumprimenta, né, conversa um pouquinho sobre as coisas do dia a dia, às vezes, né, ou dá aula de português, ou dá aula de matemática. E hoje aqui nós estamos, mais uma vez, uma terça-feira, né, terça-feira maravilhosa, para iniciarmos a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos continuar, nós vamos aprender algo a mais sobre, né, a adição. É que nós falamos, fizemos uma pequena introdução, apenas aprendemos algumas ideias da adição. Agora a gente vai aprimorar, né, e aprender um pouco mais sobre este conteúdo, né? Certo? Bom, então eu quero que vocês abram o livro lá na página 88, né? Na página 88 nós temos aí uma pequena leitura, né? Tem adição e subtração. Hoje a gente vai ficar com a adição e aí na próxima aula nós passaremos para a subtração, certo? Combinado? Bom, então, vamos lá e vamos... abram o livro de vocês, estou aguardando para que vocês possam estar abrindo o livro nesta página aí, tá? Conseguiram a página 88? Bom, então tudo certo. Que maravilha! Bom, então temos assim. Temos uma pequena história que diz o seguinte. As imagens, né? Aí temos os personagens, né, assim. Será que é juntarmos dinheiro suficiente para comprar aquele jogo? Bom, juntamos R$ 120, mas ainda faltam R$ 100. Eu também economizei. Bom, ou seja, tinha um porquinho, né, e aí colocava dinheiro dentro do porquinho, não só moeda, mas também notas. E aí... com o passar do tempo, foram lá, abriram o porquinho e aí pegaram as economias, né? Obrigada, Pedrinho, mas guarde seu cofrinho para continuar economizando. Bom, esse cofre é tão pequenino que deve ter só algumas moedas. Bom, olha só o que ele fez. Uau, Pedro, com esse poderemos comprar o jogo e ainda ficarmos com R$ 40. Viram só? Bom, então, diante dessa história, a gente percebe, né, que a gente utiliza a soma em vários contextos. E a gente vai ter que, nós vamos agora, exatamente aprender e praticar a adição dentro de vários problemazinhos, ou seja, dentro de várias situações, tá certo? Bom, então vamos mudar lá para a página 90. Na página 90, nós temos aí uma atividadezinha que diz assim, contando livros, né, explorando. Então, nós vamos responder junto, né, trabalhar com a mente, com a memória. Espero que vocês trabalhem junto comigo, tá? Então, temos assim, o gráfico abaixo mostra a quantidade de livros por gênero que há na estante de livros da sala de aula. Observe e responda as atividades a seguir. Bom, só lembrando que nós temos aqui um gráfico, né? E que na última aula, na aulinha de sábado, eu não coloquei uma atividade para casa, mas eu coloquei o quê? Um estudo sobre os gráficos, não é isso? Um videozinho que mostrava, que ensinava como se fazer os gráficos, né? Como ter a ideia e por quê que era importante, porque quando você visualiza, é mais fácil você entender do que só você ter os números. No gráfico fica mais fácil as pessoas entenderem do que se trata em relação às quantidades, tá bom? Bom, então aí nós temos mais um gráfico, que eu creio que vocês tenham prestado atenção naquele vídeo, para que não tenha dificuldade em responder
essas 4 questões, tá? Então, vamos lá. Tem assim, livro disponível na estante da sala de aula. Nós temos na vertical, que é a linha, tá? Vertical, linha, tá? Aqui, a caneta está na vertical, tá bom? Ou nós chamamos de, no caso, coluna, né? Seria coluna. Aí temos quantidade de livros, né? Nós temos de 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, né? Está os números de 5 em 5. E na horizontal, que é nessa posição, deitado, que nós chamamos de linha, tá? Na linha, nós temos, né, os tipos de livro, né, por gênero, que no caso são os gêneros. Nós temos aventura, suspense e fábulas, tá? Bom, então observando as imagens, nós temos cada uma delas está de acordo com o número, né? Nós temos aí, a aventura está lá em 25, suspense 30 e fábulas em 20. Então, na primeira questão, ele pergunta o seguinte: quantos livros há nessa estante? Bom, vamos ter que fazer um cálculozinho. Qual é esse cálculo? Nós temos que ver de acordo com o gráfico, né? Quais são as quantidades que foram dadas para que a gente possa estar fazendo essa soma, essa adição. Que foi o quê? 20 livros, né, de fábulas, né? Então, bota aí, ó. Então, nós temos 20 fábulas, mais 25 aventura, mais 30 de suspense, que vai dar o total de... Então, é só colocar um embaixo do outro, tá? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E fazer a continha, tá? Então, fica quanto? Ficou 75 livros, tá? 20 mais 25, 45. 45 mais 30, 75, tá? Então, resposta, 75 livros no total. Segunda questão. Há quantos livros de suspense há mais do que de aventura? Bom, neste caso, nós vamos fazer o quê? Vai ser uma adição? Não, não vai ser mais uma adição. Vai ser o quê? Uma subtração. Então, nós vamos pegar livros de suspense, 30. Livros de aventura, 25. Então, nós vamos colocar 30 menos 25, tá? Tá certo? Então, a gente vai calcular, que vai dar o quê? Qual vai ser o valor? De 5 livrinhos. Então, a resposta segunda é o quê? 5 livros a mais, tá? Terceira questão. Quantos livros de suspense há a mais do que de fábulas? Bom, lembrando, suspense, 30. Fábulas, 20. Então, eu vou pegar 30 menos 20, que vai dar o valor de 10. Então, terceira questão, resposta, 10 livros. Quarta questão. Se a estante receber mais 15 livros, com quantos livros ficará no total? Bom, aí também vai ser uma continha de adição, né? A gente vai somar. Então, fica quanto? Se nós já temos no total de 75 mais 15, então a gente vai calcular. 5 mais 5, 10, né? Vai 1. Não é isso? 7 mais 1,
e mais o outro que foi. Então, ficou o quê? 90 livros, tá bom? Então, ficaram 90 livros, tá? Bom, então agora nós vamos passar lá para a página 91, tá? Então, acompanhem aí as situações em que nós temos alguns cálculos para a gente resolver. Então, vamos fazer a leitura e depois a gente passa para os cálculos, tá? Então, tem assim, adição sem reagrupamento. Vamos considerar as situações a seguir. Na primeira situação, um centro de recuperação de animais trata e, quando possível, devolve animais silvestres à natureza. Veja o gráfico abaixo a quantidade de animais recuperados no último mês. Bom, então aí nós temos, né? Olha só, quantidade de animais recuperados, né? Nós temos até o número 16 e animais na horizontal. Então, aí nós temos os mamíferos e as aves. Observe quem é maior, mamífero é a ave. Bom, no caso, quem tem mais animais recuperados são as aves. Então, os mamíferos são o quê? Na quantidade de 12. E as aves na quantidade de 15. Bom, para saber o total de animais recuperados, devemos juntar a quantidade de mamíferos, né, que foram 12, a quantidade de aves, que foram 15, ou seja, fazemos a adição, né, que é o quê? 12 mais 15, não é isso? Bom, então 12 mais 15, nós vamos calcular o seguinte, né? Vamos sempre lembrar que é botar número embaixo de número, tá? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Não esqueçam disso, por favor. Então, fica o seguinte. 2 mais 5, 7. Ok? E 1 mais 1, 2. Então, ficou o quê? O total de 27. Então, o total de animais recuperados foi de 27 animais. Só que aí, nós podemos montar essa continha de duas maneiras, como está aí mostrando aí no livro, tá? Botando o quê? Unidade, dezena, separando como eu estou falando, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, tá? Ou eu posso colocar com as parcelas, onde nós chamamos de parcela, né? Ó, primeira parcela, segunda parcela e o resultado nós chamamos de soma ou total, tá? Então, não esqueçam disso, certo? Bom, então aí nós temos um ponto de seguinte, 2 unidades mais 5 unidades, que é igual a 7 unidades. Uma dezena mais uma dezena, que é igual a 2 dezenas, tá? No total, foram recuperados 27 animais. É entendido? Bom, então vamos continuar lá na página 92, tá? Podemos? Bom, depois a gente vai resolver, depois dessas pequenas situações, eu vou trazer para que a gente pratique alguns casos e depois a gente ficar uma tarefinha para casa, tá? Bom, então aí nós temos o seguinte. Segunda situação. Uma escola arrecadou 143 brinquedos para uma doação a um programa social. No dia da entrega, uma empresa doou mais 125 brinquedos. Quantos brinquedos foram arrecadados no total? Bom, a gente vai ter que somar, não é isso? Então, quais são os dois valores que a gente vai somar? 143 mais
125, certo? Vamos fazer as continhas, né? Vamos descobrir qual foi o valor. Então, ele montou aqui 2 esquemas, né? Que vocês podem estar acompanhando aí com o livro. Inicialmente, vamos usar o material dourado para efetuar essa adição. Lembrando que, quem é que vem primeiro? Unidade, dezena, centena, tá? Muito bem. Então, assim temos, né? 143 representado usando o material dourado. E 125, que nós temos aí também representado pelo material dourado. Qual vai ser o valor? Se eu pego esse total e junto os 2 materiais, qual é o valor que vai ficar? Também aí tá bem fácil, né? De usar esse contexto aí, tá bom? Então, ficaria como? Olha só. 3 unidades, o valor de 143 é o quê? 3 unidades, 4 dezenas, 1 centena. O valor de 125, 5 unidades, 2 dezenas, 1 centena. Qual vai ser esse cálculo? Se eu tenho 3 mais 5, 8, vai ser 8 unidades. Nas dezenas, 4 mais 2, 6, então nós temos 6 dezenas. Lá nas centenas, 1 mais 1, 2. Então, nós temos 2 centenas, certo? Ou, nós podemos fazer o quê? Simplesmente colocar parcela, segunda parcela, e depois a soma total, que deu no valor de 268, ok? Certo? Que foi... o produto arrecadado, o valor de produtos arrecadados, tá? Então, no total dos arrecadados foi 268 brinquedos, tá bom? Ok? Bom, então agora eu vou colocar um exemplo, né, na folha, fazer com vocês, e eu quero que vocês respondam em casa a página 93, tá? Respondam com atenção. Finalizando na 94. São 4 questõezinhas, tá certo? Então, aguardo a resposta de vocês, tá? E acompanhe agora a resolução de mais 2 exemplos, tá bom? Certo? Então, vamos lá os exemplos. Bom, então vamos agora aos nossos pequenos cálculos, né? Bom, então no primeiro exemplo nós temos assim: determine a soma do número 33, né? Já está aqui, então eu vou colocar aqui novamente. 33 com o seu sucessor. Qual é o sucessor? Sucessor é aquele número que vem depois. Então, quem é que vem depois do 33? O 34. Então, aqui nós temos, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, tá? Igual tá o exemplo lá no livro. Lá no livro está como, né, ó? Dezena, unidade. Então, aqui, né? Se separa, coloca os valores. Ficaria o quê? 3, 4. E aí, resolve-se as continhas, não é isso? Bom, então, aqui neste caso, o que foi que aconteceu? Nós temos 3 unidades, né? Vamos aqui representar pelo material dourado, pelos cubinhos, né? Que são as unidades. E mais 4 unidades. Então, 3, e eu coloco mais 4, quanto é que vai ficar? Então, aqui vai dar quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui nós temos 7 unidades, tá? Bom, agora, ele diz que nós temos 3 dezenas, mais 3 dezenas também, né, ó.
Olha só o que é que nós temos aqui, né? Ó, as dezenas, né? 3, e eu coloco mais 3, então vai ficar quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 mais 3 é igual a 6. Então, qual é o valor da soma? 67, certo? Essa é a resposta, 67, né? Certo? Que ficaria 7 unidades e 6 dezenas, ok? Bom, vamos para o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, o que é que nós temos aí? Ele diz o seguinte, vamos ler com atenção. O que ele diz? Um urso de pelúcia custa R$ 130. O comprador terá ainda R$ 15 de despesas com o frete. Quanto o comprador vai pagar no total? Bom, eu posso usar essa forma ou essa forma aqui, tá? Posso usar uma das duas, tá bom? Bom, então aqui nós temos o seguinte, 130. Eu vou desenhar aqui, né, que no caso seria o quê? Centena, dezena, unidade, né? Olha só, então vamos separar aqui, tá? Ou a forma normal, né? Bom, então vamos separar aqui primeiro. Ele diz que são quantos lá no primeiro número, 130, né? É o quê, ó? Um desse daqui, que é uma centena, mais 3 dezenas, tá bom? 3 dezenas mais 0 unidade, tá? Então, aqui nós temos 130. Ok? Então, vamos colocar aqui cada um dentro do seu espaço. Então, fica como? Unidade embaixo de unidade, né? Ó, 0, 3 dezenas, uma centena. Aí, ele fala que o comprador terá R$ 15 de despesa com frete. Então, o quê? 5 unidades mais uma dezena, que é representado de que forma? Olha só, vamos pegar aqui as 5 unidades, né? 5 unidades mais uma dezena. Então, aqui está o valor de 15, tá? Certo? Então, podemos fazer dessa forma, para ficar mais fácil, né? Já foi representado aqui. Ou simplesmente da outra forma lá, que eu pego aqui e coloco, né, ó. 130 mais, sempre lembrando, né, que é o quê? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Aí, aqui nós temos quem? Vamos relembrar. O que é que nós temos aqui? Parcela, que é a primeira parcela, não é? Aí, depois, segunda parcela. E aqui nós teremos quem? A soma ou total. Que nós vamos descobrir agora, né? Então, vamos fazer aqui os cálculozinhos. Então, aqui nós temos 0 mais 5 dá quanto? 5. 3 mais 1, 4. E aqui, como não tem nada, né? Continua como se fosse um 0, né? 1 mais nada ou 1 mais 0 continua 1. Então, o valor foi de quê? De 145, né? Foi a despesa dele, onde nós temos o quê? A primeira parcela, a segunda parcela e aqui a soma ou total. Certo, crianças? Ok? Entendido? Bom,
Então, quero que vocês respondam a página 93 e a página 94, certo? Bom, são alguns exemplos parecidos com esses daqui que eu resolvi. Se vocês tentarem resolver dessa forma, sempre lembrando unidade, dezena, centena. Tá bom? Combinado? Bom, então, bons estudos, pratique bastante e até a nossa próxima aulinha. Um beijo e um abraço no coração de cada um. Tchau, crianças!